Amigos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui na casa para dar continuidade aos nossos estudos em torno da doutrina espírita nas noites de sexta-feira. Nós iniciamos endereçando um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, e aos demais companheiros que se encontram no site da FEAC, acompanhando o trabalho dos seus lares. Nós estudamos, portanto, o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita no primeiro momento. Livro esse que foi editado em Paris, dia 18 de abril de 1857. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 6, Vida Espiritual, no tópico As Relações no Além-Túmulo. Na última semana, nós trabalhamos a questão 282. Aliás, os dois últimos encontros nossos, nós ficamos nesta questão. Embora houvera uma pausa por 2 semanas que nós viajamos, tivemos a presença do Vladimir, na outra semana o Wagner esteve aqui com vocês. Então, praticamente, nós estamos há 1 mês, mais ou menos, estacionados. Embora não estacionados, porque a gente está vendo vários outros aspectos. Então, eu vou reler a questão 282 e ler a questão 283, que é o objeto do nosso trabalho da noite, com o tema O Pensamento. Então, vamos lá. Kardec formulou assim aos espíritos a questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Os espíritos podem se esconderem, eles podem dissimular o nível de expressão dos seus pensamentos? Como é que isso acontece no mundo espiritual? Não. Para eles, tudo está descoberto. Sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Pois bem, então aqui a espiritualidade vem nos mostrando que quanto mais evoluído são os espíritos, mais a verdade ela está sempre colocada à mesa. Posso dizer assim? Ou seja, os espíritos superiores registram as expressões mentais daqueles que efetivamente estão convivendo com eles, sobre a jurisdição deles, enfim. Então, a verdade, ela é plena. Não existe véu. Não existe nada oculto.
Não existe mentira. Deu aí? Observem bem como é complicado para nós refletir sobre esse assunto. No nosso nível de entendimento, na posição que nós ocupamos na escala evolutiva. Quer ver? É simples. Só de imaginar que alguém pode estar lendo o seu pensamento, isso causa um desconforto, não causa? O que vocês acham? Não causa? Por que causa desconforto? Por quê? Temos muitas coisas ocultas. É muito simples. Temos muitas coisas que não gostaríamos de dividir com o semelhante. Se a gente não quer dividir com o semelhante, pode termos aqui uma série de circunstâncias ou de explicações que justifiquem. Por exemplo, não querer que as pessoas conheçam o nosso pensamento pode ser uma expressão de fragilidade, não pode? Oh, desculpem. Fragilidade. Ou seja, como nós temos uma necessidade ainda de ser vitorioso nas conquistas efêmeras, né? Na Terra, nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos expressamos com máscaras. Nós queremos que o outro pense que nós temos determinados atributos. Querem um exemplo? A gente entra para a religião, a primeira coisa que a gente imagina, até uma questão de cultura mesmo, de entendimento que a gente tem com relação à religião, que a gente entra dentro de um templo, a primeira coisa que vai acontecer é a gente mudar de comportamento. E subentendemos que todos que estão ali estão na mesma busca. Não é verdade? Aqueles que representam as religiões, para nós, são santos. A gente tende a observá-los com a carapaça da virtude. Tanto que, quando a gente está diante de uma autoridade, costuma a gente só faltar ficar de joelhos. Não é verdade? Ok. Por que quando a gente sai do núcleo que nós estamos, a gente muda radicalmente o nosso comportamento? Não é assim? Mais ou menos, né? Tudo bem, não vou falar radicalmente, a gente muda. Por que em cada ambiente que a gente entra, a gente tem um comportamento diferente? Você tem um comportamento com aquele grupo que toca violão com você. Você tem um comportamento com aquele grupo que assiste futebol com você. Você tem um comportamento com aquele grupo que trabalha com você. Você tem um comportamento com... É óbvio que, na essência, você é você mesmo. Mas existem algumas fórmulas que são mecanismos que nós utilizamos para ficar bem socialmente. É óbvio que cada grupo, cada ambiência, a tônica é diferente, os assuntos são diferentes. Então, a gente vai como que navegando aí nesse mar que é desafiador, com muitas oscilações. E a nossa tendência, nesse processo de socialização, a nossa tendência é querer sempre vender uma imagem para garantir a permanência sua naquele ambiente, para que você possa retornar, para que você possa ser convidado a estar ali novamente. E, com isso, nós, muitas vezes, temos comportamentos que, na realidade, nem sempre, ou na maioria das vezes, não representam o que efetivamente é a nossa realidade espiritual. E eu vou dizer mais. E existem comportamentos que nós passamos a ter
que não atende à própria necessidade do ser. Mas é como que, tipo assim, já que eu estou aqui, eu faço. Ninguém. Ou, né? Eu não vou nem levar por esse lado, mas já que eu estou aqui, eu faço porque eu vou aproveitar esse momento. Mas, no fundo, eu não quero. Eu não avoco mais isso para mim. Entendeu o que eu estou colocando? Agora, falar em comportamento, nós estamos falando da base que é o pensamento. O pensamento, ele, na realidade, representa a expressão que dimana do nosso ser. Agora, como que nós vamos fazer com que ele seja verbalizado, que ele se torne expressão corporal, que ele se torne uma imagem que vai ser colocada para o outro? Isso depende do nosso interesse e do nosso foco de vida. Ficou claro? Agora, voltando, no mundo espiritual, nas faixas inferiores, pode haver dissimulações. Não é? Quanto mais materializado é o espírito, estando ele no mundo espiritual, vamos ficar lá no mundo espiritual. Quanto mais atrasado, mais ele pode dissimular, junto com aqueles que comungam da sua ambiência. Ok? Agora, mesmo no mundo espiritual, é diferente do nosso mundo terreno. Porque no mundo espiritual, por mais dissimulações que aconteçam, a percepção dos espíritos são um tanto mais aguçadas do que a nossa. Deu aí, gente? Então, isso é muito interessante, porque o que fica para nós como uma reflexão muito séria é compreendermos que nós temos que trabalhar com o nosso mundo mental de sorte a qualificar as nossas ações íntimas, de sorte que você esteja bem com você mesmo, que você esteja bem com a sua consciência. Porque você estando bem com a sua consciência, o que você está, na realidade, apresentando como fruto de uma árvore, que é o simbolismo da nossa atuação nessa grande floresta, é uma questão de consequência e nós não temos que nos preocupar. Porque você está investindo para que o fruto seja um fruto bendito. Deu aí? Ficou claro? Agora, a nossa preocupação com o fruto é porque nós vivemos num processo de consequências. Então, quando eu coloquei essa questão da socialização, dos ajustes, das interações, nós estamos trabalhando muito mais com consequências do que com as causas. Uma reunião como essa é para remontar a causa. Estudar a doutrina espírita é para a gente caminhar entendendo e recuando, até você mergulhar dentro de você mesmo e verificar o seguinte, que se você estiver bem com Deus, nos seus esforços, na sua entrega, na sua luta, na busca do aprimoramento, o que vai sair daí para fora vai ser um fruto qualificado. Fiz-me claro? Deu aí, Gino? A gente está preocupado com o fruto. Ó, será que o Gino está gostando do que eu estou falando? Eu estou preocupado com o fruto. Tá certo? Como eu oscilo, eu tenho que ficar vigiando o tempo todo, para não soltar uma palavra maldita, para não colocar uma frase que dilacere. Então eu fico assim, cuidando. Na realidade, deveria ser o contrário. Nós não deveríamos estar focados num processo que é transitório. Eu deveria estar cuidando do meu espírito, ok? Eu deveria estar qualificando o meu mundo íntimo e as minhas atitudes se tornem cada vez mais natural. Quer dizer, eu estou conversando com o Gino
aqui na Casa Espírita, tá, Gino? Não sei como é que vai ser lá fora, não. Estou brincando com você. Eu estou conversando com você aqui, nós estamos comungando de um estudo, e eu, na realidade, não estou muito preocupado com o que efetivamente vocês estão assimilando. Não é esse o foco. O foco de quem está fazendo esse trabalho aqui é passar uma linguagem adequada, é desenvolver a doutrina espírita de uma forma elaborada, de uma forma aprimorada, de uma forma nobre, de uma forma que o pensamento dos autores espirituais fluam. Cheguem, dinamizem. Agora, com todo esse cuidado doutrinário e evangélico, se aqueles que estão recebendo não se interessarem pelo conteúdo, me desculpe, mas nós fizemos a nossa parte. Deu aí? Não sei se eu fui feliz em estar trazendo um exemplo de uma exposição doutrinária. Agora, o que não dá, Gino, é o que a gente vê, por exemplo, por aí. Você vai assistir uma exposição, seja da religião que for. O indivíduo pega o microfone, sobe no púlpito e começa a fazer, com todo cuidado, com todo carinho, mas começa a fazer traquinice, um termo antigo. Começa a fazer teatro. Começa a utilizar anedotas, chulas, começa a trabalhar de forma a pegar o que é nobre e fazer ele pobre, no seu sentido de valores espirituais. Deu aí? Esse mecanismo de exposição, ele tende a não atender. Mas por quê? O que é belo, eu estou transformando numa coisa sem significação. Não sei se deu lá. Estou abrindo. Estou passando o limpador de para-brisa aqui no... Está cheio de poeira, cheio de lama, cheio de sujidade. E não chove, né? Aí a gente tem que cuidar. Então, ou seja, a dona Nilza vem para a Casa Espírita. Ô, dona Nilza, hoje a linha estava verde, né? Meia verde? Ah, então tá bom. Porque a linha ou é vermelho ou é verde. Quando é vermelho, o trânsito está todo empapuçado por aí. Então, vamos pensar. Vir à Casa Espírita é procurar, cada um de nós, trabalharmos no sentido de qualificar a nossa maneira de compreender, de raciocinar, de analisar a vida. Agora, o desafio é sair da Casa Espírita para aprimorar o que já é hábito, o que já é comum. Você não vai crescer espiritualmente dentro de um templo religioso. Você não vai crescer dentro de um templo religioso. Você vai se estabelecer, ser feliz é lá fora. Porque lá fora é que é no dia a dia que você vai cuidando do que remonta à prática desta qualificação interior. Eu estou achando que o assunto ficou meio árido. Deu aí? Marco Aurélio, boa noite. Nós estamos com o Marco Aurélio aqui, boa noite, Beto. Representando os nossos amigos da rede Amigo Espírita através do chat da sala conferência. Temos alguma participação? Ainda não temos participação não, Beto, mas mandando um abraço aqui para a Cláudia, da Rádio Brasil Espírita, e para o Zé Aparecido, de Auriflama, de São Paulo. Agora eu tenho uma pergunta. No caso da obsessão entre espíritos desencarnados, o pensamento é peça importante nisso, né? O espírito que obsidia o outro, ele tem uma capacidade de pensamento importante, não é isso? Eu penso assim, para ele poder conseguir obsidiar o outro. Uhum. Marco Aurélio,
a sua colocação é muito importante. Nós vamos... Pega para mim, Soninho. Nós vamos trazer aqui, é o objetivo do nosso trabalho da noite, um texto que está inserido no livro Vozes do Grande Além. Esse livro foi organizado pelo Arnaldo Rocha. Organizado pelo Arnaldo Rocha. Captou o que eu falei? Através de mensagens psicofônicas pelo nosso querido Chico Xavier, no grupo Meimei, em Pedro Leopoldo. Então, no dia 7 de julho de 1955, se fez presente um espírito que na Terra, na última encarnação, se chamava Alberto Seabra. E ele trouxe uma mensagem extraordinária que vai nos elucidar com relação ao nosso trabalho da noite, sobre a questão do pensamento dos espíritos e o pensamento nosso aqui como encarnados. Então, eu vou fazer a leitura e vou tecendo comentários sobre ela. Vamos lá. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para mais vasta integração com a luz infinita. Porque o reflexo mental vibra em tudo. Reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Prestem atenção, por favor. Nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. Se absorve, você reflete. Assim que a mente opera. Então nós refletimos assim constantemente, uns com os outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade. Desde os reinos mais simples da natureza. Afinidade. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior. Olha que interessante. A mente do homem, portanto, envolvendo a mente inferior, que é fragmentária do cão. Então o cão passa a viver em regime de cativeiro espontâneo,
para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Vamos refletir. Deixa eu aumentar um pouco o microfone. Vamos prestar atenção, porque o assunto é envolvente. No início aqui, eu estou vendo que está tendo uma certa dificuldade, mas a gente engata uma marcha fácil aqui agora. O cão, pensamento do cão, não é fragmento? O cão não pensa continuamente. Você está olhando para o cachorrinho, aí fica a madame. Né? Fica a madame e o pai dame. Né? Olha para o cachorrinho e fica assim, olha que gracinha, que cachorrinho inteligente. Ele está olhando para mim. Isso é a madame. E está pedindo para hoje, pedir para o pai dame dormir no sofá, porque a cachorrinha vai dormir no cantinho que é do pai dame. É uma infantilidade soberana. Olha, o cachorrinho está olhando para você, na expectativa de você dar um pedaço de pizza. E olha que ele gosta com bastante mussarela. Não é? Aí vai. E, na realidade, nós temos que observar o seguinte. Nós estamos com o exemplo aqui que o nosso amigo espiritual colocou, que é o cão. Porque, dentre os animais, são dos mais evoluídos. Ok? Na escala evolutiva. Como o cavalo, como o golfinho. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Portanto, o que acontece? A partir do momento em que o animal sente acolhimento no dono, pelo dono, o dono oferece, né, desde lá daquela condição de necessidade dele, como um filhotinho ou como um cachorro que chegou lá na fazenda e ficou. História de quem já viveu na roça é assim, né? Aparece um cachorro do nada e se torna participante. Né? Daqui a pouco ele é protagonista. E como as pessoas lidam tranquilamente com os animais, né? Então fica ali. Bom, aí a partir do momento que ele então é acolhido, senhor Fernando, ele começa a transferir expectativas dentro do instinto que ele tem de preservação. E você repetindo atitudes com ele, Pavlov nos explicou como é que funciona o chamado reflexo condicionado. Então, lá em casa tem eu sou pai dame também, né? Lá em casa tem uma cachorrinha muito querida por todos, né? E aí fica todo mundo impressionado com a inteligência dela. Porque ela, nos horários certos, ela vai visitando um por um. Que ela já sabe o horário do lanche, o horário do almoço. Né? Então, o que acontece? O animal, já se condicionou, o organismo dele já se condicionou a receber o que atende às necessidades dele em nível fisiológico. Ok? Não é dentro dos planos do prazer. As emoções ainda são muito rudimentares. Por isso que o animal, ele não tem desenvolvido senso moral. Então o animal não tem karma. Karma quem tem é o pai ou a madame. Quando começa a endereçar muito envolvimento para ele, em detrimento de, por exemplo, cuidar de alguém que está no hospital, não é? De cuidar do familiar. Não posso, tem que levar o cachorrinho agora para o pet. Não é? É assim que chama? Pet. Pet shop. Não é? Aí não pode. O indivíduo bate na porta, ô dona, me arruma um copinho de leite. Não posso, porque eu tenho que pagar o pet shop. Estou apertada. Mas para quem está passando fome, nós somos incapazes. Ao invés de trabalhar o sentimento
dentro de uma dinâmica de humanização, nós vamos, dentro desse mundo de individualismo, que se tranca dentro de 4 paredes, então é muito mais fácil você comprar um filhote, né, seja o animal que for que é possível, né? Porque tem gente que vai estar sendo processada aí porque está colocando animais que deveriam estar na natureza dentro de casa, né? Aí você caminha para os excessos, inclusive para comportamentos esdrúxulos. Pessoas criando répteis dentro de casa, coisas complexas. Não é? Mas isso é fruto teratológico de um mundo de transição. Nós estamos vendo uma série de coisas que representam a sombra que existe em nós. Então, o indivíduo que está cultivando uma serpente dentro de casa, você não tenha dúvida que ali há uma representação do psiquismo dela, não é? Dentro daquele cativeiro que ela está oferecendo para o réptil. É diferente de a gente estar cuidando de um animal que você está, inclusive, em alguns casos é até bom, né? Porque a pessoa é tão dura, mas com o animal ela já regala um pouquinho, né? Já adocica. Então, eu não estou aqui fazendo qualquer movimento que eu possa vir ser contestado amanhã, não é? Porque eu estou sendo contra as pessoas terem animais de estimação. Pelo contrário, o Chico Xavier adorava, ele era apaixonado com os cachorros dele. O primeiro cachorro que o Chico teve, na realidade, a família, né? O senhor José Xavier, irmão dele, levou para casa o Lorde, o cão Lorde. E o Lorde foi só o início para muitos cães, muitos gatos que o Chico teve ao longo da vida. E os animais são muito sensíveis com relação a isso, não tenha dúvida. Mas eu estou aqui falando, explicando como é que funciona o mecanismo. Que quando, então, há uma transferência, uma confiança, podemos assim dizer, instintiva do animal para o seu dono, o dono passa a exercer um fascínio. É um domínio irresistível para aquele ser em evolução que é o cão. E desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas. A sua pergunta, Marco Aurélio. E vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como na esfera além-túmulo. O que é obsessão? Classificação, definição de Allan Kardec do Livro dos Médiuns. É uma influência contumaz, exercida de uma mente sobre a outra. Se é influência e é contumaz, ou seja, contundente, repetida, é uma influência que exerce, então, um fascínio, um domínio. Ok? Agora, vamos voltar aqui às instâncias anteriores. Porque foi falado aqui sobre a questão das afinidades e sintonia. Então, para que uma mente exerce sobre outra uma influência, tem que abrir um canal de sintonia. Nós temos que conversar um determinado assunto para que haja repercussão. Então, como que um espírito pode influenciar alguém a comer chocolate se a pessoa não é afeita ao doce, ao chocolate? Dá liga, Dora? Nem na Páscoa. Não vai dar. Agora, se o indivíduo já gosta e não tem domínio sobre o comer o chocolate, então os espíritos que querem prejudicá-lo ou que querem comer chocolate, porque o espírito gosta de chocolate também, viu? Verdade, cara. Gente, o que tem de chocolatra no mundo espiritual é uma coisa absurda. Né? Então, eles querem comer chocolate, eles vão precisar de alguém que gosta de comer chocolate. Deu aí como é que acontece o processo? Vocês estão rindo, né? Mas deixa eu continuar. As almas que partem podem retratar as que ficam. Assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Ou seja, as almas que vão,
ou as almas que ficam, podemos, vamos dizer assim, estabelecer um nível de conexão que vai definir os reflexos e, portanto, as atitudes que vêm em seguida. Está dando para acompanhar ou está dando sono? Eu não sou muito afeito a leituras longas, mas para nós aqui está sendo importante. Quando pranteamos a memória de alguém, prantear, fala do pranto, né? Pranteamos, quando estamos chorando a memória de alguém que nos antecede aí no mundo, olha como é que escrevem bonito, como é que fala. Aqui vai dizer quando morrer. Não, olha para você. Quando estamos pranteando com aqueles que nos antecederam. Não, Casalão, mas português rebuscado? Não. Aqui é a maneira correta, poética, literária de falar com nobreza. O problema é que nós estamos vivendo a era do chulo. O que tem valor é o que não presta. Vamos continuar. Atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. O que está dizendo? Partiu o semelhante. Você pode chorar pela tristeza, você pode chorar até pela alegria que ele foi, né? Mas o que os amigos espirituais estão dizendo é o seguinte, que nós podemos oferecer torturas para os espíritos no mundo espiritual, de acordo com a nossa forma de expressar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Como nós podemos oferecer belíssimos recursos para eles. E quando alguém se ausenta da carne, agora vamos falar de quem está indo, carreando aflições e pesares, procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Quer dizer, o indivíduo partiu para o mundo espiritual infelicitado pela nossa conduta. A tendência é que haja o retorno, a resposta. Se foi prejudicado, a maioria das vezes querem prejudicar, querem cobrar, querem criar situações adversas, porque se sentem, portanto, credores, lesados. Obviamente que são espíritos que, se nós prejudicamos deliberadamente, e se no mundo espiritual vão voltar para cobrar, é porque estamos todos na mesma frequência. Estamos todos numa mesma sintonia espiritual. Por quê? Se alguém prejudica outrem, e esse que teoricamente está sendo prejudicado, é um espírito que está numa condição de mais elevação, ele, ao chegar no mundo espiritual, vai compreender que aquele que prejudicou foi apenas um instrumento. Foi apenas, vamos dizer assim, representou uma situação que para ele era necessária. Portanto, esse que vai chegar no mundo espiritual vai chegar naquela condição de compreender e, portanto, de perdoar aquele que ficou. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos. Porque todos nós subordinamos, pelo reflexo mental, ao fenômeno
da conexão. O que ele está dizendo? Que nós temos que refletir, meditar nos nossos ideais de vida. Reflita. Analise os seus ideais. Quais são eles? Os nossos ideais vão trazer para nós reflexos que se propõem. Aspirações. Quais são as nossas aspirações? Por favor. Quais são as nossas aspirações? É de servir? É de melhorar? É de qualificar a família? É de investir lá na sua profissão? As suas aspirações vão trazer para você os reflexos dela. Agora imagine aqueles que estão aspirando prejudicar alguém. Eu vi um depoimento de um companheiro que foi guerrilheiro na época do regime militar, aqui no Brasil. Eu assisti esse depoimento, esse vídeo, essa semana. Foi um militante ativo. E nesse depoimento, ele, de uma forma muito natural, disse assim: nós criamos um movimento, que foi um movimento revolucionário, porque nós não suportávamos, como jovens, a repressão, o militarismo, uma série de coisas que aconteceu na década de 60, que todos nós conhecemos, que foi uma realidade no Brasil, na América do Sul, em muitos lugares. E então, o que nós resolvemos fazer, montando essa guerrilha? Nós vamos bater de frente com o sistema. E para bater de frente com sistemas, nós temos que nos armar, nós temos que nos organizar, nós temos que ter um plano de guerra, nós precisamos de representantes militantes em lugares estratégicos no nosso Brasil inteiro, e vamos, portanto, montar uma cadeia aqui para combater o militarismo. Ok. E, como nós nos tornamos alvos que o regime definiu que eles precisariam ser banidos, executados, então nós vamos executar também. Se a cabeça está a prêmio, vamos colocar a cabeça dos outros a prêmio. Ok? E, nesse depoimento, o companheiro foi narrando como que eles combinavam, como que eles faziam as estratégias para eliminar pessoas importantes que representavam o regime militar. E o depoimento é de um detalhamento de crueldade, de insensibilidade, que, se nós associarmos com a insensibilidade, com a arbitrariedade, com a crueldade que muitos dos militares também exerceram, a gente observa que nós vivemos um momento de muita treva no nosso país. Não é verdade? Muita treva. Muito sofrimento. Agora eu pergunto para vocês, em nome de lutar por qualquer ideal para se aprimorar a sociedade, justifica-se usar dos meios que nos vinculam ao primitivismo, à barbárie? Justifica nós sairmos para tirar vidas, para fazer pessoas sofrerem, em nome de ideais? Os idealistas morrem frustrados. Os idealistas, se não morrem frustrados, não posso generalizar, um dia eles vão se frustrar diante do que os encegueceram. Nós estamos aqui para lutar por um mundo melhor. Mas lutar com armas, por exemplo, do debate, pode ser usado. Não é? Eu não tenho que concordar com você. Aliás, eu não tenho que concordar com as suas ideias. Discordar de ideias é uma expressão democrática, é possibilidade democrática. Agora,
divergir de pessoas, nenhum de nós temos o direito. Por quê? O meu direito termina quando começa o do outro. Não é assim que a gente aprende dentro de um processo de organização social, nos princípios do direito? Então, observem como que isso é sério. Todos que aspiramos complicações, as complicações retornam para nós de uma forma inderrogável. Mas bate mesmo. Então, eu posso até dizer para vocês, no momento de muitas insatisfações que se vive na sociedade, porque nunca se estabeleceu tanto medo, nunca se favoreceu tantas complicações para que as pessoas se sintam desconfortadas. Então, os discursos são assim, ó, cuidado, vai acabar a água. Ó, cuidado com esse partido. Você já imaginou se o outro ganhar? Não é? Ó, cuidado com a violência, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Todo mundo se trancando. Todo mundo se fechando. O que efetivamente acaba refletindo também no nosso medo de conviver. Nós temos medo de conviver. Porque nós queremos, na realidade, uma vida fácil. Deu aí? Então, é muito importante que a gente esteja avaliando quais são as nossas aspirações. Refletir sobre as pessoas. Nós podemos escolher pessoas para conviver, não podemos? Podemos ou não, gente? Vocês estão com sono hoje? Estou achando. Você está com sono, Margarida? Não? Então tá. Alguma manifestação do chat? O pessoal hoje está quietinho para todo lado. Ainda mais com um assunto desse. Você pode escolher convivência, não pode? Existem convivências que você não pode escolher, está determinado. Agora, as que você pode escolher, a gente observa como que nós somos descuidados. Porque muitas vezes você se permite entrar em determinadas confusões que estava assim, escrito para todo mundo ver que o resultado não ia ser positivo. E o indivíduo opta, não mensura, e acaba criando dificuldades muito sérias. Ou seja, a gente aprende com Emmanuel que a nossa responsabilidade está em analisar nós mesmos. Porque aquele adágio antigo, me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és, os espíritos ensinam assim, me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Ok. Mas com quem nós andamos? Poderemos ser fascinados, influenciados? Podemos, isso é fato. Vocês concordam? Então, cuidado com pessoas, com os ambientes. Os ambientes podem refletir as nossas mazelas. O que eu quero dizer? Tem determinados ambientes que é melhor você não entrar. Não é porque o ambiente vai te engolir. É porque você está com o pé lá dentro. Deu aí? Você que tem o vínculo. Então, é melhor você passar no outro quarteirão. Porque se passar por lá, costuma falar assim, vem cá só um pouquinho. É o suficiente. Porque todos nós subordinamos, pelo reflexo mental, ao fenômeno da conexão. Conexão. Só vai dar conexão, portanto, se tem plugue e tomada. Você colocou ali o computador para carregar? Se não tivesse a tomada ali, a energia do computador ia se esvaindo, não é? Aí nós poderíamos ficar sem conexão aí. Mas nós temos ali um recurso. Então tem que tomar cuidado aonde que nós estamos colocando o nosso pezinho. Aí eu costumo até brincar, né? Que antigamente o povo namorava. Antigamente namorava. Antes de namorar, flertava, né, seu Fernando? Só é da época do flerte? O povo flertava, né, um com o outro. Depois é que ia namorar. Né? Para namorar, essa turma ali não é dessa época, não, dona Eustáquio. Ali, ó. Para namorar, tinha que mandar recado, tinha que criar um sistema para a notícia chegar, para dar uma adocicada no paizão, né?
um paizão, para depois ter aquele circuito todo do indivíduo chegar lá, papai, posso chamar fulano para almoçar aqui em casa? Ficava um mês para adocicar o pai. Aí no dia, não, então tá bom, pode trazer. Aí o indivíduo, para chegar lá, ele chegava com as pernas todas trêmulas, né? Aí, será que posso namorar com a sua filha? Hein? Eu tenho umas histórias na minha família que são extraordinárias, mas eu não posso contar aqui, não. Mas então, aí o pessoal namorava. Aí eu ia dizer o seguinte, que hoje o povo não namora, não. Nada, dona Mira. Hoje o povo... Eu não sei se eu já estou retrógrado demais, né? Se eu estou precisando fazer um upgrade, como diz a nossa Carol aqui, né? Ela que me atualiza. Eu gosto de conversar com ela, que ela solta uns termos assim, e eu falo assim, Carol, o que é isso? É isso, Casalberto. Então tá bom, na palestra você não dá mancada, não. Eu falo assim, não, então tá bom. Aí, mas assim, na minha época era ficar. Então o povo não namora. Aí, qual que é, Gislene? Eu estou atrasado? Uai, eu sou mais novo, minha filha. Você está pensando o quê? Ei, olha lá, ela está achando que eu sou da época lá que tinha que pedir. Aí, mas eu pedi assim mesmo. Mas aí o povo fica, mas até hoje é assim. Aí fica com um, fica com o outro, fica com... Sempre o namoro existiu, viu, Gislene? Porque senão fica parecendo que eu estou desconfigurando o negócio. Não. Estou falando o modismo. Aí as pessoas vão ficando, né? Aí não namora, não. Aí fica aqui, fica acolá, vai ficando. Aí daqui a pouco está fincando. Aí vai fincando o pé na lama, aí depois uma luta para desfincar. Né? Tem umas histórias assim, Marco Aurélio? Aí diz... Não, deixa eu pular essa parte, é melhor. Estamos inevitavelmente ligados a tudo que nos merece amor. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem. E a célula, quase inabordável no corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. A célula vai refletir o alimento. Olha aqui. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados às leis cósmicas e organogênicas, irrevogáveis. O espírito, consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. Ponto. Na ambiência material, é lei de gravitação, é lei magnética, não tem escolha. A Lua gira em torno do planeta Terra. Por quê? É uma esfera que, efetivamente, cria a gravitação e faz com que ela esteja próxima, ok? Como o Sol, que é 1.300.000 vezes maior que a Terra, atrai o nosso planeta para que ele gire em torno do Sol. Não é? E a nossa galáxia é atraída por sistemas mais consolidados. E aí vai. Isso é lei inderrogável. Agora, para o espírito, olha o que os espíritos estão dizendo. Os benfeitores. Para o espírito existe uma faculdade, seu Murta, chamada escolha. Você escolhe a ambiência que te atrai, que você se permite ser atraído. É você o responsável. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. O que o benfeitor está querendo dizer? Que existem forças que presidem o destino. Sim. Existem forças que te mantêm numa gravitação específica. Você faz de tudo para sair dali, mas não tem jeito. São forças. Captaram o que eu quero dizer? Existem pessoas
que, por terem mantido um nível de sintonia por relações, por convívio, em muitas existências, que hoje estão submetidas, a uma lei de ação e reação, ou de retratação, de interdependência, muito séria. Muito séria. E que falar em escolha costuma ser assunto assim, inapreciável, inabordável. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Captou, seu Fernando? Durante muitas encarnações, vamos ser mais claro, durante muitas encarnações, dois seres, ou grupos, se relacionaram tanto, em posições das mais variadas, marido e mulher, pai e filho, né? Genro, nogra, sogra, e aí vai. Novamente, marido e mulher, amantes, criando teias de muito magnetismo, de muita intensidade energética, que cria-se, com isto, uma imantação, uma intensidade relacional tão séria, que o desprendimento, a desvinculação destas circunstâncias são extremamente dolorosas. Tudo que é muito intenso precisa de mudança de carga. Se eu for falar isso na física, dá jeito, Gino? Se tem muita intensidade, você tem que mudar a polaridade. Você tem que inverter. Porque o que é muito intenso vincula de tal forma que fecha circuito. Se fecha circuito, você pode estabelecer uma relação egóica. Dois seres que se querem. Ponto final. O resto, como dizia antigamente, né? O resto que exploda. Captaram? Então, tudo que é muito intenso precisa de ser avaliado. Tanto que a gente observa nas nossas relações, os casais, quando se reencontram e começam a viver experiências conjugais, num primeiro movimento explode a paixão. Assim? Fica todo mundo com o olhinho piscando. Tem uma história assim? Eu acho que vocês não viveram isso aqui não já? Nossa, mas isso aqui, meu Deus. Aí vem aquela história. Encontrei a minha alma gêmea. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu que procurei, agora eu achei. Engraçado, por que depois... no início tudo é assim, né? Minha pombinha, né? Meu gatinho, né? Aí daqui a pouco, cachorro, daqui a pouco vaca, tem uns negócios assim. Eu assisti isso outro dia, eu morri de rir, mas assim, foi de uma forma chula, e eu estou colocando aqui só para a gente dar uma risadinha de leve. Por que passa-se um tempo, o furor, né, a intensidade diminui? Por quê? Os seres, quando explode paixão, geralmente, quando não tem apenas a vinculação da sensualidade, são seres que estão se reencontrando. Reencontros. Ok? Não estou me pautando em relações apenas sexuais, ou que envolve a sexualidade. É quando há todo um movimento, não é? Quando há toda uma troca. Na nossa época, né? O flertar, Jesus, como é que o povo era romântico na época? Tinha que ser, né? Porque demorava até pegar na mão. Hoje, o romantismo... Por isso que o Roberto faz sucesso, né? Ele é o cara, porque está escasso. Porque o povo já quer logo e já vai, resolve, vai embora. Né? E acha que não assume responsabilidade. Sempre há todo tipo de vinculação, a lei é clara. Leão Zalho contava isso para nós aqui em BH, nos estudos doutrinários.
tudo que vincula tem que desvincular. Aí o Manuel Alves, muito engraçado, lá na União Espírita Mineira, ele fala assim, gente, no mundo atual, nós não estamos podendo nem olhar para o indivíduo que fecha a gente no trânsito, estudando doutrina espírita, porque sabe que se olhar assim, está vinculado. Aí depois vai ter que voltar numa outra encarnação só para desvincular aquele olhar. Então, cuidado, meu amigo, aonde tu coloca o pé. Então, é muito importante a gente entender que esses circuitos que se tornam tempestuosos, contundentes, eles são marcas, são expressões do nosso psiquismo, e que, diga-se de passagem, quando desabrocha, não tem controle. Não é? Num primeiro momento, o indivíduo fica cego. Não é? Aí ele vai viver as experiências para depois entender que aquela carga emocional ela precisa de ser trabalhada numa outra dimensão. Não é? Numa outra dimensão. Até a gente atingir um nível de um amor que seja um amor verdadeiro, que é um amor fraternal, um amor de compreensão, um amor de trabalho, um amor de cumplicidade, um amor que envolve uma série de coisas, de amizade, de respeito, de perdão. Deu aí? Primeiro eu fui nas emoções, para depois a gente trabalhar num nível de mais elaboração. Porque não existe atração que seja superior à capacidade do espírito escolher em se desvincular dela. Deu aí? Agora, a gente sabe que não é simples. Por isso é que tem que ter muita paciência. A gente tem que entender que algumas coisas que estão acontecendo conosco são extremamente importantes para o nosso crescimento. E quando for resolvido a pendência, você não tenha dúvida que a porta abre e a desvinculação se faz de uma forma producente. Não é? Aquilo que foi muito intenso hoje, de repente hoje os painéis estão diferentes. Dois seres, homem e mulher, por exemplo, que viveram experiências muito intensas, muito complexas, de repente a própria espiritualidade vai auxiliando que essa libertação se faça gradativamente. Não é? Gradativamente. Seja pelos anos, não é? O envelhecimento, ou seja pelas mudanças de posição. Hoje não é mais a mulher, é a filha. Não é mais o amante, não é? É o neto, não é? É o vizinho. É uma série de situações que vão acontecendo para a gente começar a dosar o nosso interesse e a nossa performance espiritual. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir, pelo poder da vontade, na educação, na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode assim crescer na amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Enquanto nos comprazemos com a ignorância, com a indiferença, para com os princípios que nos governam, somos cercados, sem defensiva, por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação, ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. Eu estava organizando a casa, recebi uma mensagem de uma amiga que viria hoje à nossa reunião, e ela pedindo que a gente fizesse uma vibração, uma prece, por um vizinho dela, uma família vizinha, que mora aqui na Cidade Nova. Hoje, às 7 horas da manhã, na porta da escola, foi raptado o filho de uma amiga dela. Ela me mandou a fotografia, um garoto de 7 anos de idade. Não, desculpe, 7 anos foi por minha conta. Um garoto que eu acredito na faixa de uns 8, 10 anos de idade, alguma coisa assim. Estarrece.
A família perde o chão. Já achou? Que beleza. Este WhatsApp soluciona os nossos dramas. Isso é a manifestação do consolo espiritual. Mas a família perde o chão. Todos nós estamos aqui sujeitos a viver isso. Por quê? São os quadros vivos que voltam. Voltam mesmo. Não tenham dúvida. Pode voltar pelas dificuldades aí de fora, como pode voltar por imaginação, por vozes que ficam batendo na intimidade do sujeito, dizendo para ele ter atitudes que vão destruir as possibilidades de crescimento dele. Por exemplo, o suicídio. Não pense você que o indivíduo toma uma resolução de suicidar de uma hora para outra. Costuma ser vozes inarticuladas que estão acompanhando o indivíduo há várias reencarnações. Ok? E isso pode visitar qualquer um de nós. Não pense você que você está imune. Não pensemos nós que nós estamos protegidos contra estas vozes que visitam e batem exatamente na hora que a gente está mais fragilizado. E é por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal. Ponto. É por isso que a gente vai entender por que as pessoas aceitam verdade e aceitam mentira. Na mesma hora. Venha para o meu templo. Vou orar por você. Aí o indivíduo vai. Olha, o Senhor vai te proteger. Agora me dá R$200. Toma. Ele acreditou na verdade, daqui a pouco ele está acreditando na mentira. Lusco-fusco. Por que as pessoas têm esperança e ao mesmo tempo têm dúvida? Nesse momento que nós estamos vivendo para eleger o líder do país, ou representante das lideranças, não sei o que eu tenho que dizer, deveria ser representante do povo. Tomara a Deus que seja. Mas o que passa na cabeça de todo mundo? Mentira e esperança, verdade, dúvida, medo, certeza, negação. Aí a gente fica com uma maneira de folha volante na ventania. Eu preciso de correr. Eduquemo-nos estudando e meditando para refletir a divina inspiração. A atitude mental é que faz a diferença. Eu vou ficar por aqui. A atitude mental que faz a diferença. Por quê? Nós temos que, em alguns minutos, trazer uma passagem do Evangelho para ser a nota, vamos dizer assim, não conclusiva, mas detonadora, impulsionadora das nossas reflexões dessa noite. Nós vamos trazer o Evangelho de Marcos, embora essa passagem também está em Mateus, no capítulo 8 de Mateus, mas aqui nós vamos falar de Marcos no capítulo 4. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, é na hora certa. Não é naquele dia lá com Jesus, não. É na hora certa. Questões espirituais têm a hora exata. Sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda. Mudança de ciclo. Nova era. Possibilidade de pensar diferente. E eles, deixando a multidão, ele conversava com o discípulo. Vamos passar para outra banda. Então ele fala para o discípulo: saia da multidão. Porque a multidão não pensa. Espiritismo não é para a multidão. Lembrem disso. Espiritismo é para discípulo. É para a alma que está saindo da multidão. Que quer pensar diferente. Por isso é que vocês raramente veem as assembleias lotadas.
quando se trata de um estudo espírita. Agora, se eu falar, anunciar na mídia que vai ter uma materialização aqui de um espírito tal, se eu falar para vocês que aqui na FEAC tem cura, vem cá que o câncer, isso ou aquilo, vai ser resolvido, daqui a pouco tem ônibus vindo do interior. Do interior porque os da cidade vêm de carro ou vêm a pé. Fica lotado. Estão procurando o que a multidão precisa. Pão e circo. Circo representando entretenimento. O pão para alimentar fome. O discípulo precisa de pão. Mas o pão do discípulo é aquele que Jesus distribui. O pão, trigo, alimento puro, verdade. Eis aqui o meu corpo, tomai e comei, todos vós. Este é meu corpo. Tá? Todo mundo tem milhões de pessoas até hoje comendo hóstia. Tomara a Deus que eles continuem, porque está fazendo bem. Mas estão lá fora. O pão é verdade. Ele tem que ser, é o trigo que tem que ser trabalhado, digerido, para compreensão. Deixa eu continuar. O evangelho tem que ser devagar, né? Por isso que quarta-feira é gostoso, né? A gente vai numa leveza. Aqui até perdi. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Não vou explicar isso não, porque senão o tempo não vai permitir. E levantou-se grande temporal. Eles foram para o mar, pegaram o barco, barquinhos. Posso falar, né? O sistema, os planetas, né? Os cometas. Você pode falar dos astros que estão ali em torno, cada um na sua dimensão. Mas o nosso papo aqui é com o discípulo. E vocês estão sendo convidados para entrar no barco com Jesus. Olha que responsabilidade. E o que aconteceu quando entraram no barco? Levantou-se grande temporal. E mexeu com doutrina espírita e com o evangelho. Vocês não tenham dúvida. Vem tempestade. Porque antes, minha filha, estava na zona de conforto. Antes, a tempestade era uma chuvinha que vinha e voltava. Um tsunami ali que desencarna uns e outros. Mas depois, né? Uma desencarnação aqui, acolá. Passageiro. Com Jesus é temporal. E é temporal de vento. O que o vento fala para nós? Vento. Vento. Movimento do... Agitação. Oi? Ok. Então vá. Eu sou nuvem passageira e com o vento se vai. Lembra disso? Hermes Aquino? Continuando. Levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Ondas por cima do barco. De maneira que já se enchia o barco. Eu vou ter que correr, que pena. Eu vou ter que nadar correndo, viu, senão eu afundo. E ele estava na popa. Ele quem? Jesus, tem que ser, né? Na popa. Hein, Gino? Você que já foi marinheiro, a popa é o lugar, hein? É a posição do... Lá na frente, a posição do comandante. Você está lembrando dos seus tempos de caravela, Gino? Então vamos continuar. Só que ele estava na popa, e qual que era a condição do comandante lá na popa? Você se lembra dessa história? Vocês não estavam lá? Não bateram foto? Não viram um vídeo no YouTube? Não? Então tá bom. Mas aposto que vocês escutaram isso lá no catecismo, né? Que essa turma que é mais antiga é catecismo. Eles não foram frequentar a evangelização, não. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Olha que riqueza. O comandante dormindo,
O barco enchendo, uma confusão, vento, e ele dormindo, com a almofada. Olha para você ver que Jesus, olha que Jesus danadinho. Né? E aí, o que aconteceu? Os discípulos despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que o negócio aqui está... O senhor não está vendo isso, não? Nós estamos perecendo, o bicho está pegando, né, Marco Aurélio? Gostei. E ele, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar... Olha para vocês verem. Estão preparados? Olha o que ele vai dizer. Cala-te. Falou para o mar. Cala-te. Aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que passagem. Isso é extraordinário. Isso é de uma beleza singular. Porque nós estamos trabalhando aqui com as manifestações, tentando entender como se dá a performance do nosso psiquismo. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia antecede a palavra, a atitude e a ação. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Jesus viveu aquela cena, aquela experiência com os discípulos, para nos mostrar, todos nós que somos discípulos, que a vida nos oferece oportunidades. O tempo todo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Esse vinde a mim o tempo todo está batendo. Na hora que tu está cansada, com dor na coluna, né? Na hora que tu está feliz, na hora que você está descansada, na hora que você está preocupada, na hora que você está atemorizada. A vida está te dizendo: vinde a mim. E ele está dizendo: vamos para outra banda. Já é tarde. Porque quando você tem condições, você reúne recursos para ouvir, significa que chegou a hora. Chegou a hora. Porque o vinde a mim é um convite que se manifesta por leis naturais, por leis sagradas, que vão auxiliando a cada um de nós num despertamento gradativo, natural. Será que nós que somos mais antigos, né, Marco Aurélio? Vamos ficar mais... Tem hora que eu sou jovem ali, né? Tem hora que daqui a pouco eu sento ali atrás, né? Mas quantas vezes nós recebemos convite? Você lembra aquele período que você fazia o Jornal da União Espírita Mineira com Martins Peralva? Marco Aurélio me contou essa história. Possivelmente na década de 80, né? Década de 80. Ele conviveu com um grande educador, um espírita que quem o conheceu dizia assim: era difícil achar uma pessoa mais educada do que o seu Peralva. Era seu Peralva, Rubens Costa Romanelli, professor, nome em várias ruas, escolas. O professor Camilo Rodrigues Chaves, presidente da União Espírita Mineira. Vocês vão encontrar muitas escolas aqui em Minas, principalmente no Triângulo Mineiro, com esse nome. Eu vou ficar por aqui, né? Porque é tanta gente. Esses eram as referências de espiritismo. Almas nobres, educadas. Então, quando você conviveu com o senhor Martins Peralva, você teve N convites
pela circunstância, que ele também estava junto, para te dizer, vinde a mim. E você foi. Você foi. Se você não tivesse ido, você não estaria sentado aqui conversando com o Arnaldo, com o pessoal do chat. Você não estaria aqui. O que eu quero dizer? Nós vamos atendendo os convites de uma forma gradativa e natural. Só que chega momentos na nossa vida que as tomadas de decisões, elas já ficam tão patentes, tão latentes, tão claras, que nós não podemos postergar. Porque se posterga, o que acontece? A gente fica na multidão. E aí Jesus está chamando, vinde a mim. Aí, aqueles que querem ouvir vão. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Outros estão indo à frente. Quer dizer, nós estamos perdendo oportunidades. Agora é óbvio que se a gente atender, nós vamos ficar perto dessa divina oportunidade que Jesus representa, como timoneiro, como comandante. Nós teremos as nossas oportunidades, portanto, de acordo com a nossa frequência mental, com as nossas escolhas. Ok? Agora, mesmo optando, nós seremos convidados aos testemunhos. Esse é o ponto-chave. Porque você optando, significa que vai acontecer um temporal. Por isso é que a gente falou que quem fica na praia não vai ver temporal. Quem vai para o alto mar é que vai ver temporal. Você abrir o livro dos Espíritos, você está buscando o quê? Uma tempestade de informações. Você não vai encontrar tantas informações em lugar nenhum como você encontra no livro dos Espíritos, na obra de Allan Kardec. Se a gente ficar estudando só a obra de Allan Kardec, nós vamos precisar de muitas encarnações. Aí, de vez em quando, a gente passeia no xaropim para dar uma choradinha, mas o convite é voltar para o Allan Kardec, porque nós vamos precisar de entender essa tempestade de vento. E o vento tem a função de sair saneando. Limpeza. Limpeza. Vocês sabem que há 15 dias atrás, nós estivemos com os nossos amigos do chat, alguns deles, fazendo uma jornada de palestras espíritas na região, em São Paulo, região de Votuporanga, São José do Rio Preto, etc. E fomos numa cidade chamada Uchoa. Fizemos a palestra da sexta-feira retrasada. A gente vai estar postando essa palestra aí, uns dias para frente. Quando nós chegamos lá, o centro estava assim, cheirando água, mas limpinho, etc. E eu cheguei e fui recebido pelas pessoas lá com muito carinho. E a gente quer ser cordial. E eu falei assim, pô, mas que casa limpa, que coisa mais gostosa. Ah, Casa Alberto, hoje aqui foi uma festa. Nós estamos lavando o centro hoje para receber vocês, desde lá pelas 10 horas da manhã. Foi um multirão. Eu falei assim, pô, mas que legal, isso é que eu chamo de fraternidade. É, Casa Alberto, porque se a gente não tivesse lavado o centro, nós não poderíamos te receber. Por quê? Porque ontem nós tivemos uma tempestade de areia nessa região, coisa que nunca foi vista. Varreu a cidade, destruiu, varreu não, sujou a cidade inteira, destruiu telhados, etc, etc. Aí essa senhora estava me dizendo, eu nunca vi uma coisa tão assustadora. E lá é uma região muito plana, não é? Então, assim, o vento vem que vem mesmo. Então, tempestade de areia no deserto é uma coisa que é complexa. Então, aqui, a tempestade no mar, vocês já viveram experiências? Tempestade na beira do mar? E aqueles que já estiveram vivendo tempestades no mar, em navios, em submarinos, nós já tivemos depoimentos assim, que são estarrecedores. São as tempestades que visitam a cada um de nós quando não estamos em busca da harmonização mental. Deu aí? Ficamos vulneráveis. Nos tornamos, ficamos, vamos dizer assim, um barco à deriva diante dos desafios da vida. Aí o que acontece? Jesus, e ele despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar. Porque o mar, né, é exatamente o plano operacional. Se você não consegue se harmonizar no campo das ideias, né, os pensamentos não estabelecem, por exemplo, nuvens que possam representar, inclusive, reflexos que vão chegar para nós da luz que vem do alto. Nossa, agora eu viajei, hein? Só para falar da nuvem aqui é uma reunião inteira. Mas vocês já viram como que no pôr do sol, naquelas tardes de céu claro, é tão bonito, né, ver o poente, as nuvens todas engrinaldadas pelos aqueles raios alaranjados, é tão bonito, né? Porque as nuvens muitas vezes representam a gradação do reflexo da luz que vem do Cristo, que vai chegando para nós por intermediação dos benfeitores espirituais, porque se a luz vem direto, ela nos cega. Então, aquele movimento da paisagem nos ajuda muito a entender como que nós precisamos de cuidar do nosso pensamento. Então, o barco ficou à deriva, você tem que assumir o comando. Você tem que ir lá para aquela condição de estar em sintonia com aquele que é o diligente de tudo, que é o provedor de tudo, que é o Cristo. Então você precisa de se harmonizar, buscar a oração. Porque na tempestade, se você entrar em sintonia com ela, você é engolido por ela. Você tem que se harmonizar. Isso é extraordinário. E a frase é, cala-te. Ou seja, você tem que usar força. Você tem que trabalhar a força no sentido da inteligência operante. Tem momentos que você tem que dizer para você mesmo, não, ponto. E você tem que sair da sintonia. Esse não aqui peremptório não é com o próximo, não. É o não contundente com você mesmo. Porque senão você vai fazer bobagem. Captaram? Porque a gente acaba perdendo a diligência do processo. E é tão possível, isto é tão possível, que Jesus depois disse para ele, porque ele até despertou depressa, viram? Porque tem atitudes que você não pode deixar para amanhã, você tem que ser rápido. Aí ele disse, Elias, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Por que vocês são tímidos? Por que o mal é ousado? Por isso é que o Martin Luther King pronunciou um discurso que ficou célebre. É inesquecível. O que me incomoda não é o barulho dos maus. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Nós temos que movimentar. Nós precisamos de acreditar. E nós precisamos de, em sintonia com Jesus e os benfeitores da vida maior, fazermos o que nos compete. E como eu citei tantos músicos, algumas músicas, eu poderia, para encerrar, dizendo, já que eu inclusive falei de um movimento político, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muitos, ouvindo essas estrofes, julgaram que fazer é fazer com os recursos do mundo. E o nosso papo aqui, com muito carinho, não é incentivar atitudes que vão nos trazer tempestades. Nós estamos aqui para refletir sobre a necessidade de fazer, de construir, de soerguer, de transformar o mundo da própria intimidade. Os planos do coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus possa continuar nos envolvendo. Agradecemos a presença de todos vocês, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da FIAC que nos acompanham dos seus lares. Um beijo no coração de todos. E para encerrar a nossa atividade, nós vamos pedir ao Marco Aurélio
para fazer a prece final e fica também as despedidas para os nossos amigos da sala Estudando Espiritismo. Marco Aurélio, por favor. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, agradecemos a palestrante da noite, nosso companheiro e amigo Beto, pelas palavras que vieram nos trazer as bênçãos do mais alto. Agradecemos a todas as bênçãos que foram espargidas nesta noite. Que possamos voltar para as nossas casas com segurança. E que na próxima semana possamos estar aqui para continuar com os estudos sobre o livro dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.